O frete está 20% mais caro em Mato Grosso, o estado onde os problemas logísticos representam grandes entraves para a expansão do setor produtivo. Esses temas serão debatidos na primeira edição de um seminário organizado pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia a coordenadora nacional da Comissão de Jovens Empresários e Executivos, Ana Carolina Ferreira Jarruj. Boa tarde, coordenadora. Boa tarde. O frete, como a Ivânia colocou agora há pouco, está 20% mais caro porque as estradas são péssimas. Esse deve ser um dos motivos principais. Então, nesse seminário, a logística de transporte deve ser aí um tema central. Sim, o seminário itinerante que a Conjovem promove no Brasil inteiro, em apoio com o sindicato patronal local, visa justamente isso, levar ao conhecimento e dar apoio ao empresário de transporte de forma regional, inclusive a implementação das novas legislações que nós estamos sujeitos, e dar informações e subsídios técnicos para os negócios do dia a dia das empresas no quesito com relação até em recomposição tarifária, a composição de frete, com as rúbricas que eles devem estar cobrando de frete, orientar para que as empresas cada dia ficam mais profissionalizadas, mais organizadas e o setor mais regulamentado. Tudo a ver com esse assunto, frete, legislação, um dos temas centrais do encontro é a legislação dos motoristas, que definiu aí a questão de tempo de parada, descanso, um avanço trabalhista, mas que parece impraticável em Mato Grosso, porque não há posto de combustível para eles pararem e, quando muito, acostamento para fazer o descanso. E do ponto de vista das empresas, isso com certeza já refletiu já há muito tempo no valor do frete. Com certeza. A gente não nega realmente que há problemas de infraestrutura. Você vê na última pesquisa que foi feita pela CNT das rodovias pavimentadas, estamos falando só das pavimentadas, 63,8% das rodovias apresentam problema de sinalização, pavimentação ou geometria. Então, realmente, a parte de infraestrutura realmente é um gargalo que a gente tem no nosso setor, inclusive de infraestrutura para as paradas dos motoristas, mas muitas empresas estão se informando a cada dia. A gente vem aqui justamente para fazer essa troca de boas práticas, trocas de experiências, no intuito realmente para que a lei seja cumprida no menor prazo possível. Quais os instrumentos que essa associação dispõe para pressionar o poder público para ver se não resolve de uma vez, né? Mas para ver se pelo menos melhora um pouco esse aspecto da infraestrutura? A NTC Logística é uma associação cinquentenária, né? Completou 50 anos no ano passado. É uma das principais entidades que fala do setor de transportes rodoviários no Brasil, que é bem reconhecida por isso. E a gente tem presença marcante em Brasília. Diariamente, nossos correspondentes estão no Congresso Nacional tratando desse assunto e cobrando as atitudes no governo, principalmente no quesito com relação a concessões de rodovias, ferrovias, essa parte estrutural que ainda é um impedimento para o desenvolvimento do nosso setor no país. Outro desafio que acaba recaindo, né, refletindo em vocês, é a questão dos armazéns. Na verdade, em Mato Grosso, as carretas são armazéns sobre rodas, como dizem os próprios produtores. A gente teve acréscimo, liberação de crédito, a própria Caixa Econômica está passando a oferecer esse serviço, mas para as empresas chega a ser um prejuízo ou uma vantagem, já que a demanda aumenta, principalmente agora, e o preço também? Na realidade, você usar a carreta, né, ou o semi-reboque como armazém é um prejuízo para a empresa, porque você perde em produtividade. Para nós, o que interessa é o caminhão rodando. Com o caminhão rodando, a gente tem como cobrir a nossa planilha de custos. Com o caminhão parado ou sendo usado como armazém, a gente perde muito em produtividade. Então, a gente tem que acompanhar, inclusive a NTC vem acompanhando as medidas que a Secretaria Especial de Portos vem adotando, inclusive para esse escoamento dessa super safra, no quesito com relação, eles estão fazendo de agendamento de caminhões para os portos. Então, a gente está acompanhando todo esse processo para evitar realmente que os caminhões sejam usados como armazém. E além dessa questão do agendamento, quais as outras formas que se conseguiria evitar que a carreta seja um armazém sobre rodas? Olha, tem muita coisa para fazer, inclusive em questão de infraestrutura, como bolsões de estacionamentos antes dos portos chegar, para que esses caminhões consigam ficar de forma estruturada e organizada as paradas. Realmente tem que ter um agendamento muito organizado entre embarcador, destinatário, dentro dos portos. Tem que ter uma uniformização da gestão administrativa dos portos, que hoje ainda deixa muito a desejar. Então, são diversas ações que
precisam ser tomadas, né? Mas a gente tem que pensar realmente no médio e no longo prazo. No Brasil a gente tem uma cultura muito imediatista, então às vezes as ações a gente não surte um efeito tão rápido por conta disso. Tem que ter um pouquinho mais de planejamento. Essa justamente foi a crítica de um representante do setor de transporte durante justamente o lançamento do agendamento aqui em Mato Grosso, creio que no final de janeiro. Diz que seria muito difícil cumprir com o agendamento porque os caminhões eles param no meio do caminho por causa dos acidentes, das estradas. Essas medidas emergenciais, por enquanto, têm surtido efeito do ponto de vista das empresas ali nos portos, principalmente de Santos, para onde vai a maior parte da nossa mercadoria? Muito pouco. A gente ainda vê excesso de veículos nas rodovias, a gente não tem ainda esses bolsões para preparar e para recepcionar, para fazer essa triagem de caminhões e a gente ainda tem a falta de infraestrutura no local para os caminhoneiros. Realmente não tem uma infraestrutura adequada, não se tem uma fiscalização ainda adequada, então eles ficam mesmo a esmo da rodovia, correndo riscos inclusive de assaltos, né? E questão de higiene também. E para os transportadores de cargas, o fato do surgimento aí, pelo menos surgimento das promessas, né, de novas ferrovias, isso de alguma forma significa um complicador ou não? Não, de para forma a atividade. alguma. Não, de forma alguma. A NTC Logística, a gente entende que realmente há que se ter um balanceamento da estrutura de cargas no país. Hoje a gente tem ainda 61% a 62% que está a cargo do transporte de cargas rodoviário e esse peso é um fardo muito grande para o transporte de caminhões. A gente sabe que não é adequado. Então, realmente, a gente tem que fazer pressão no governo para que sejam feitas as concessões em hidrovias e ferrovias para que o transporte de cargos consiga fazer sua atividade de uma maneira mais adequada. Como representante nacional, olhando para o país inteiro, como é que Mato Grosso se insere nesse cenário? Porque a impressão que a gente tem é que aqui tudo é mais difícil. Não só porque nós temos uma produção muito grande, como a própria dificuldade logística. Outros estados se assemelham assim nessa característica ou não? Aqui realmente é mais complicado. Não, aqui realmente é uma localização que tem grandes complicações, principalmente na parte de rodovia, mas a gente que está rodando o Brasil inteiro, a gente tem um projeto que roda realmente o Brasil inteiro, a gente percebe que tem grandes dificuldades em outros estados também, não é uma prerrogativa só do estado do Mato Grosso. Então a gente tem no Paraná alguns problemas, no Rio Grande do Sul, mesmo em São Paulo, com os grandes centros, então cada um dos estados tem a sua particularidade, por isso que a NTC, juntamente com o apoio da entidade local, estamos justamente fazendo esses seminários para levantar esses problemas e apresentar soluções. A senhora me falava agora há pouco que existe também uma escassez de mão de obra. Isso se deve apenas ao aumento da produção no setor do agronegócio ou existem outros fatores que explicam essa escassez? Não, na realidade, essa escassez de mão de obra, a gente vem sofrendo isso desde 2007 para frente. Eu acho que é um processo que vem se arrastando há muito tempo. A gente fala aí em números de 100, 120 mil falta de motoristas no Brasil. Então, é um problema por quê? Justamente antes pela falta de regulamentação do setor e pelos problemas de infraestruturas, insegurança nas estradas, o que impede o motorista trazer o filho para participar e para ser motorista de caminhão, que era comumente no passado. Hoje em dia, o motorista não quer que seu filho vá para o caminhão. Mas a gente vê que a própria Lei 12.619, que é a lei do motorista, a lei do descanso, como é conhecida, ela vem para ajudar nesse processo, porque à medida que você regulamenta o setor e você traz novas perspectivas e novas regras, faz um regramento, você colabora para os novos entrantes. Então, acho que isso vem a facilitar. Obrigado pela presença da senhora e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigada, um ótimo evento. Obrigada.